Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 19 de novembro de 2021, 33ª semana do Tempo Comum, penúltima semana do Tempo Comum. A cor litúrgica vai ser a vermelha, porque hoje vamos falar de mártires, quer dizer, nós vamos estar lembrando. Eu falar não vou falar, né? Até porque na parte de Santos lá tá atrasado, tá? No meu Instagram. Hoje, então, é dia de São Roque Gonzales e companheiros. Se não me engano, são mártires do Paraguai, tá? Então, não vou falar hoje. Tenho que pedir desculpas, o áudio do dia 18 não estava atrasado, mas eu comi bola. O termo é bem esse, né? Comi bola, me atrapalhei e o que aconteceu? Eu esqueci de postar o vídeo. Fazer o upload. Desculpa, tá, gente? Ele já estava gravado. Só que eu esqueci de disparar esse vídeo. Desculpa, tá? Vamos lá, então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI e todos os presbíteros, padres, cardeais, bispos, arcebispos que necessitam de nossas orações. Em especial aos padres falecidos e aos padres muito doentes, né, que precisam de nossas orações. Todos eles precisam, mas os mais doentinhos precisam de nossas orações com mais intensidade, tá? Todo dia eu faço apelo, mas também vou refazer, né? Não esqueça de doar sangue pro Padre Marlon Múcio, se você é da região de Taubaté. Faça uma doação também para ele de Pix, porque ele paga caro na UTI, tá? Ele tem uma UTI em casa, uma mini UTI, então isso requer recursos, né? E 120 mil por mês é muito caro. Já é difícil R$ 120 doado, né, gente? Que me dirá 120 mil, tá? Então procure no Instagram dele com as formas de doação, por favor, tá? Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, o Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeira leitura é primeiro livro de Macabeus, capítulo 4, versículos 36 a 37 e depois do 52 ao 59. Naqueles, Judas e seus irmãos disseram: Nossos inimigos foram esmagados. Vamos purificar o lugar santo e reconsagrá-lo. Todo o exército então se reuniu e subiu ao monte Sião. No 25º dia do 9º mês, chamado Casleu, do ano 148, levantaram-se ao romper da aurora e ofereceram um sacrifício conforme a lei sobre o novo altar dos holocaustos que haviam construído. O altar foi novamente consagrado ao som de cânticos, acompanhados de cítaras, harpas e símbolos, na mesma época do ano e no mesmo dia em que os pagãos o haviam profanado. Todo o povo prostrou-se com o rosto em terra para adorar e louvar a Deus, que lhes tinha dado um feliz triunfo. Durante 8 dias celebraram a dedicação do altar, oferecendo com alegria holocaustos e sacrifícios de comunhão e de louvor. Ornaram com coroas de ouro e pequenos escudos a fachada do templo. Reconstruíram as entradas e os alojamentos nos quais puseram portas. Grande alegria tomou conta do povo, pois fora reparado o ultraje infligido pelos pagãos. De comum acordo com os irmãos e toda a Assembleia de Israel, Judas determinou que os dias da dedicação do altar fossem celebrados anualmente, com alegres festejos, no tempo exato, durante 8 dias, a partir do dia 25 do mês de Casleu.
Palavra do Senhor. O responsório de hoje não é salmo, é 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 10 a 12, com o refrão: Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Bendito sejais vós, ó Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. A vós pertence a grandeza e o poder, toda a glória, resplendor e majestade, pois tudo é vosso, o que há no céu e sobre a terra. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra como rei vos elevais. Toda a glória e riqueza vem de vós. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Sois o Senhor e dominais o universo, em vossa mão se encontra a força e o poder, em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Evangelho de hoje, Lucas 19, versículos 45 a 48. Naquele tempo Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores, e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dele um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste último domingo, que foi Marcos 13, versículos 24 a 32, tá? Bom, gente, eu não vou dar pitaco, tá? Eu vou dar uma acelerada, né? Ficamos com a liturgia da palavra. Não tenho acompanhado muito as notícias relacionadas ao Papa ou ao Vaticano, mas em especial, como está chegando o final do ano, eu já pedi mesmo, rezem pelas pessoas que podem atentar contra a sua própria vida. Se você tem alguém na sua casa, vizinho, pessoa assim que sofre de algum desequilíbrio mesmo, quem não tem, né? Ou quem não conhece. Se você não conheceu, eu acho que, né? Sempre tem, gente. Tá? Então esse é um momento muito delicado. Agora para novembro não, mas quando ficar perto do Natal e Ano Novo a coisa pega. Então reze bastante para todos que querem atentar contra a sua vida. Esse ano, segundo informações do aleteia.pt, acho que foram 9 sacerdotes, acho que foi isso, 9 sacerdotes que atentaram contra a própria vida. Eu não gosto também de falar isso, né? Não quero romantizar nem ganhar likes e curtidas em cima desse assunto delicado. Mas o padre também é ser humano, por mais que ele seja persona em Cristo na hora lá da missa, todos sofrem. E vivemos tempos tenebrosos, sabe? O que é certo é colocado como errado, o que é errado é exaltado, né? Inclusive tem um vídeo que a pessoa editou do padre José Augusto, que é uma missa lá no Santuário do Pai das Misericórdias, em que ele fala que o errado, não nesses termos que eu estou falando, mas ele deu a entender que o pecado está sendo exaltado. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno mesmo. E o mais impressionante é as pessoas passarem pano sobre esse assunto. Aí não é questão de ser tradicionalista, de ser xiita católico, é uma questão de senso, né? E as pessoas estão perdendo o senso justamente porque a gente compra as ideias, por exemplo, de propaganda, de merchan, sabe? Só porque você vê uma influenciadora ou subcelebridades ou até celebridades fazendo propaganda de alguma coisa, eu vou comprar daquela marca porque fulana, né, passa credibilidade, então vou comprar daquela marca, viver aquele estilo, né? Quem tem mais de 40 anos sabe sobre os malefícios da propaganda do cigarro, do tabaco. Até tem um deboche aí, que agora não passa mais. Acho que já tem 30, 25 anos que não se passa mais propaganda de cigarro. Mas dizia que o garoto propaganda da Marlboro acabou morrendo de câncer, um senhor lá, o ator que fazia, né? E morreu mesmo, né? Não é piada, mas fica um ar de deboche. A glamourização, não é romantização, é glamourização mesmo dos vícios, né? É muito chique fumar, que é lá dos ícones de Hollywood. Até hoje permanece. Só que hoje pulverizou-se em influenciadores dos vários tipos.
São vários nichos de celebridades e subcelebridades que fazem seu merchan. Então, que nem eu já comentei, né? Não tô falando pra você ver, nem precisa mais. Agora, acho que deu uma mainada nos ânimos lá do reality lá da Fazenda. Mas, por exemplo, todo mundo que sai, se saiu de bem, assim, com uma comoção geral e tudo, a pessoa fica postando stories, eu tô na academia, que nem eu tenho uma moça que saiu acho que na segunda ou terceira semana, e ela agora faz merchan de biquíni, de praia e tudo, entende? Ganhando um maior dinheiro, quer dizer, ela vai ganhar 1,5 milhão aqui fora. Lá dentro foi só uma vitrine, né? Porque ganhar mesmo, o ganhador não se sabe se vai participar de alguns merchans e tal, até participa. Mas assim, quem sai, né, acaba aproveitando essa vibe. Eu falo porque eu acompanho um ou outro e eu vejo que estão super de boa e estão ganhando seu 1 milhãozinho aí, por aí, entendeu? Quem nunca? Então, se você é de um nicho do modo fit de viver, se você é do modo que gosta de cachorro, ou então existe agora, eu só tô falando do Instagram, tá? Facebook já nem uso mais. Mas o Instagram, por exemplo, ele é impulsionado. Então, por exemplo, tem parte católica, tem parte evangélica, tem a parte fit, tem a parte de vamos comer ovo, idolatria do que eu já vi, isso deboche, mas é real, o uso do air fryer idólatra. As pessoas só falam bem, que aquilo é bom, que aquilo é prático, entendeu? E é mesmo, é praticamente uma seita. O pessoal troca figurinha como se fosse uma seita mesmo, como se fosse torcida de futebol. Então, futebol, maquiagem, como usar o lápis de cor da Faber-Castell como batom, como sombra, essas coisas. Tem de tudo. Como fazer sabão também, no YouTube, entende? Então, são nichos que, tipo, às vezes eu não conheço alguns porque eu não vou atrás, mas tem gente que corre atrás, né? Tem de tudo, então tem que tomar cuidado. Eu mesma, de vez em quando, eu olho um ou outro, que nem, né? Por causa do reality, né? Mas assim, de qualquer forma, a gente precisa estar atento a essas manipulações que vêm ocorrendo de décadas para décadas. Não é pouca década, não. Não é pouca década, é muita década. Inclusive, numa conversa aqui em casa, é que vocês não são dessa época, né? Mas quem for mais velhinho que eu, mais da minha idade, vai saber. Existe ainda, mas não é com tanta. Não está tão em voga. Mas na década de 60, nos Estados Unidos, havia uma publicação chamada Reader's Digest. Acho que é isso, é o Seleções, aquele do cavalinho alado, do Pegasus, que é o símbolo deles. Aquela revista, na época, principalmente década de 70, também, ele era muito disseminado em várias línguas. E era uma revista de orientações e histórias de bom coração, coisas que aconteciam para emocionar você, coisas da vida real. Piadinhas de caserna, quem nunca, né? Piadas da vida real, informativo. Então ela era uma mistura de Veja com formação de opinião. Por que se lia tanto jornal antigamente, revistas tipo Veja, revista Cláudia? Eram os influenciadores da época. Eu falo aqui Brasil, eu não posso falar lá fora. Eu só falei dos Seleções porque a matriz dele é nos Estados Unidos, mas ele tinha na língua japonesa, que eu sei porque na casa dos meus avós tinha muito daquilo. E era tudo essas coisas, mesmo padrão. Hoje mudou um pouco. Mas se você pega, por exemplo, no Sebo, que às vezes tem essas revistas da década, até década de 90 e anos 2000, 2001, 2002, pouco, era aquele esquema, você fazia uma entrevista com uma celebridade internacional, hollywoodiana, depois, aquela pessoa que superou uma doença grave, histórias de superação, histórias de vida, história do pet, já tinha isso, uma receita, um monte de piadinha, e tinha piadinhas da vida real, coisas da vida real, frases, e piadas da caserna. Caserna, para quem não sabe, é piadas do exército, da aeronáutica, então tinha muita piada assim. Mas tudo era formação de opinião, e as propagandas advindas, né?
Então, aquelas propagandas antigas que o pessoal gosta de colocar como quadros, que é propaganda antiga da Coca-Cola, dos produtos da linha branca, que a gente chama de linha branca, que é geladeira, liquidificador, que era coisas que na época chamavam duráveis. Hoje não é duráveis, nós sabemos que não, mas já era a maior sensação, aspirador de pó, enceradeira, aquelas pesadas pra caramba, aqueles liquidificador de copo de vidro pesado também, eu sei porque tinha aqui em casa, né? Então tudo para facilitar a sua vida, né? Tudo influenciadores. E isso foi formando consumidores. Aí chega uma hora, para que tudo isso, né? Eu às vezes me pergunto, para que tudo isso? Então a gente estava questionando aqui em casa que se falava como fazer, como se comportar, o que fazer em situações assim de dificuldades. E aí o que, que a gente vê? Todo um bando de perdido mesmo, porque devido a esse relativismo muito arraigado, cada um vive o modo que quer, da forma que quer. Se quiser andar pelado em casa, anda, desculpa estar falando dessas formas. E aí, diante de situações mais graves, como às vezes uma doença mental, uma doença emocional, fica todo mundo perdido, né? E aí fica com o pensamento acelerado, porque vive numa insegurança medonha, né? Olha, gente, o mundo, não tô falando do seu emprego, não, mas eu digo que o mundo em geral, no geral, ele quer deixar a gente inseguro. Ele quer que você compre o iPhone último tipo, quer que compre aquele perfume da tal marca lá de R$ 200, um frasquinho. E não tô nem falando do importado, eu tô falando do brasileiro mesmo, que é caro pacas, né? Certo? Então, prestar atenção nisso, gente. Porque estamos entrando no consumo, no período de consumo maior, que agora na Black Friday, que juntou com o Natal, pré-Natal. E não é pré-Natal de ganhar dinheiro, pré-Natal de comprar um monte de presente né? E lógico, esse tem que ser um Natal bem comemorado, porque o ano passado não teve Natal, ou as pessoas se recusaram a receber as pessoas em suas casas, não é? Pior, morreu gente no meio do período. Aí fica aquela coisa, será que vale a pena? E eu tenho observado que as pessoas estão assim muito prudentes, até demais, né? Evitando sentar perto das outras. Por mais que agora parece que as igrejas podem estar com 100% da capacidade, as igrejas estão cautelosas, com razão, porque se der surto de novo, já viu, né? É lockdown. Para finalizar, até lembrei que eu vi uma notícia, a Áustria fez lockdown 10 dias. Deu surto, tem uma nova onda aí, gente. Então não fique muito no oba-oba, não fique esperando muito carnaval não, hein? 2 meses, 3 meses aí pro carnaval tem tempo, hein? Fiquem atentos, cuidem bastante, tá? Desejo a todos uma ótima sexta-feira, fiquem em paz, na paz de Cristo, lembrando que estamos terminando o tempo comum.